Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos. Como todas as quartas-feiras, às 20 horas, é iniciado aqui o Evangelho no Lar. E é muito bom tê-lo na sua companhia, junto conosco aqui, para fazer a leitura do Evangelho, essa reflexão, esse momento de introspecção, que através da leitura do Evangelho a gente analisa a nossa conduta, o nosso comportamento, o que Jesus está conversando conosco e nos ensinando, o que já vem ensinando há muito tempo, na verdade, é nós que somos os teimosinhos em não cumprir os seus ensinamentos. E hoje, para você já ir se adiantando aí, nós vamos ler o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, será o item 1 que vai ser lido. Você vai abrir no seu Evangelho aí, caso porventura você estiver sem o Evangelho em mãos, abaixo do vídeo aí tem a descrição do texto que será lido. Meu nome é Daniel, eu vou fazer a condução do Evangelho de hoje, estou acompanhado aqui das minhas amigas da Kátia. Olá. Acompanhado da Mara. Olá. E, como sempre, o Evangelho a gente faz aquela leitura do tema principal e depois a gente debate um pouquinho a reflexão acerca do tema, né? E põe as ideias, o que a gente achou, o que a gente compreende. Isso é muito intrínseco de cada um, o que eu posso melhorar, o que eu venho errando, mas o Evangelho não é aquele momento de lavação de roupa suja, como se diz, mas é um momento de reflexão. Esse é o propósito. Então, aproveite para conhecer a Rádio TV Fraternal também, não só pelo canal no YouTube, mas ela está presente em todas as outras mídias sociais. Basta você buscar por Rádio TV Fraternal e você encontrará. Tem o site também, para você dar uma passeada por lá e visitar todo o conteúdo, o vasto conteúdo, com palestras e tudo mais, disponíveis pela Rádio TV Fraternal. Tá certo? E para iniciar o Evangelho de hoje, começamos com uma boa prece, que eu vou pedir para Mara. Pode fazer a prece? Então, por favor. Então vamos, neste momento, tranquilizar a nossa mente, respirar profundamente, vamos nos sentir confortáveis, como se estivéssemos na presença de Jesus Cristo. E com essa vontade de estar junto do Mestre, vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, a toda a equipe espiritual do Evangelho, aos mensageiros de Jesus. E vamos ao encontro do nosso querido Mestre Jesus Cristo. Vamos pegar em suas mãos e convidá-lo para adentrar ao nosso lar. E lá chegando, Jesus, ilumine a cada um de nós. Ilumine a cada cômodo, a cada ambiente. Ilumine aos nossos entes queridos. Que a sua luz permaneça em nossa casa, em nosso cantinho, nos fortalecendo, nos amparando em todos os momentos. Que possamos sentir a sua presença, que possamos lembrar da sua presença nos momentos tristes e nos momentos alegres. Muito obrigada, Jesus, por estar em nosso lar neste momento. E que Nossa Senhora, nossa mãezinha, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto. Nos ampare, nos fortaleça, nos proteja. E com a prece, vamos iniciar o Evangelho dessa noite. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito, de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças e graças a Deus. Feita a prece, vamos para o capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Item 1. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo.
Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43 a 47. A interpretação que eu faço desse texto, pagar o mal com o bem, que ele vem dizendo aqui, Jesus vem trazendo um histórico de como era, né? O que havia naquela época, o que eles entendiam era o que Jesus disse aqui no começo: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E Jesus, por isso que ele fala que ele trouxe a boa nova, ou seja, trouxe o evangelho, uma nova visão, um novo ponto de vista, né? Uma oportunidade de mudar, né? E aí ele vai falar o quê? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai. Aí ele termina dizendo que o sol nasce para todos. O que ele quis dizer é de colocar, equiparar todos na mesma igualdade. E aí poderia surgir a dúvida: mas é difícil eu amar o meu inimigo, né? É muito difícil. Aquele que me prejudica, aquele que me calunia, aquele que me persegue, como é que eu vou amar? E aí entra a interpretação que Jesus quis dizer acerca do amar. A gente encontra essa interpretação até mesmo no Livro dos Espíritos, que ele vai explicar o quê? Que o que Jesus quer dizer sobre esse amor, sobre esse amar os inimigos, não é a mesma devoção que você tem por um filho, por um cônjuge, né? Por um parente, mas é sim respeitá-lo. Porque, na verdade, se há um conflito de interesses a ponto de se tornar inimigo, é a questão do interesse, o contrário, né? O que eu quero, ele não quer. Então, por isso fica esse conflito de interesse. Então, respeitá-lo da forma que ele pensa, mas não por isso repudiá-lo a tal forma como ele dizia, aborrecerás, ou procurar matá-lo, aniquilá-lo, que esse não é o caminho. Então, Jesus está ensinando o quê? Respeite ele. Ore para aquele que te persegue, para que eu não crie a raiva, para que eu não crie o ódio acerca daquela pessoa. E como diz, trazendo um pouquinho mais para próximo de nós, nas lições de Divaldo, através de Joana de Ângeles, ele diz assim: se o outro não gosta de mim, o problema é dele. O problema é dele. Agora, quando eu não gosto de alguém, aí o problema é meu. Né? Porque eu estou cultivando aquele, como se diz, nós já dissemos aqui no Evangelho, o amor, o ódio é aquele amor que adoeceu. Né? Então, se eu não gosto de alguém, é porque o meu amor está enfermo. Então eu preciso dar um jeito de repará-lo. Será que seríamos felizes se todos fossem iguais a nós? Se fosse um mundo com todas as pessoas iguais a mim, iguais a você ou iguais a você, será que esse seria o motivo de felicidade? Será que então nós não teríamos inimigos? Ou será que ainda assim nós viríamos então mais de perto os nossos defeitos e seria motivo para nos revoltar? Então, essa é a reflexão que fica a todos sobre isso. E pagar o mal com o bem, que é o título, né, o inicial aqui, pagar o mal com o bem, é nesse sentido. Se ele não gosta de mim, o problema é dele. Releve, deixe ele curtir o ódio dele, que não ataque em mim. E aí, minhas amigas, eu passo agora a conversa. Mesmo porque quando nós temos um inimigo, se a gente exercitar o perdão, porque é o que você falou, nós não vamos fazer esse inimigo como se fosse um filho para dentro do nosso lar, para dentro do nosso convívio, mas nós vamos perdoar. Quando a gente perdoa, a gente se livra do que a gente acha que supostamente aquela outra pessoa fez para a gente. Às vezes fez, às vezes não fez, né? Então o perdão é muito importante para ser um livramento, porque a partir daí você começa uma nova vida. E é o que você falou. Se nós fôssemos... Quando a gente tem um inimigo, é porque a gente acha que aquela pessoa
pais agiu em relação a nós, ou algum ente nosso querido, de uma forma que a gente não aprova. É lógico que existem os problemas, os problemas maiores, mas no geral, né? E quando a gente pensa assim, a gente está achando que nós somos melhores que aquela outra pessoa. Eu nunca faria assim. Eu nunca agiria dessa forma. E será que se fôssemos todos iguais, ia adiantar alguma coisa? Não. Então é isso, é o exercitar o perdão, a tolerância e exercitar a diminuição do nosso orgulho, né? Para que a gente possa viver em paz, com a gente mesmo, porque quando você está em paz, quando você perdoa, quando você não fica remoendo comportamentos, né? Porque isso que você está falando é exatamente o que ele diz aqui, ó. Se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazer especial nisso? Nada. Eu amo só os meus parentes, só aqueles que meus amigos, só aquela... Mas os outros eu não pratico esse amor, eu não exteriorizo. Então, não está adiantando de nada. Esse é o desafio que Jesus veio trazer para nós, né? Por isso que ele veio falar, enquanto na lei antiga era, né, no ensinamento antigo era amar o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, aqui ele está falando o inverso. Deixa ele. O importante é, se temos inimigos, tudo bem. O importante é não sermos inimigos de ninguém. Esse eu acho que é o maior mandamento aqui. Eu não me tornar inimigo de ninguém. Se quer ser meu inimigo... Falou, né? Se a pessoa não gosta de mim... O problema é dela. O problema é dela. Muitas vezes a gente até pode ter feito alguma coisa que a gente até pode reparar, mas o problema é dela. Mas se eu não gosto de alguém... Aí o problema é meu. Exatamente. Eu acho que aqui, o próprio título do capítulo, né, Amai os vossos inimigos, ele está inserido dentro do contexto desse texto, que é do Evangelho de Jesus, né? Para aquela ocasião onde ele foi dito, né? Porque lá tinha toda aquela carga da lei de Italião, né? Sim, fala olho por olho, dente por dente. Então, aquilo era realmente uma inimizade entre povos, pessoas, castas, classes, sim, o que fosse. Então, acho que o termo inimigos aqui está colocado para aquele contexto. Mas, trazendo para a vivência atual, acho que o termo inimigo, ele já nem cabe muito. Muitas vezes a gente fala, eu não tenho inimigo. A gente pode dizer assim, que nós temos pessoas para as quais temos simpatia e pessoas para as quais a gente não tem aquela simpatia. Às vezes, um olhar diferente, uma palavra que foi dita de forma que você não gostou. Então, inimigo, eu acho que é um termo forte para os dias de hoje, para a nossa vivência aqui, dentro do nosso país, da nossa realidade, né? Talvez em outros países onde existem guerras, tal, ainda o termo inimigo, sim, é usado, né? Mas mesmo assim, entre aqueles que se combatem em guerras, será que eles são inimigos mesmos? Aquelas duas pessoas num confronto ali, direto? Né? Talvez não, só por conta de... Não deveria caber, né? Já são por conta do lado que estão participando. Então, assim, eu acho que esse termo inimigo é um pouquinho forte, seria preferível a gente falar desafetos, né? Os nossos desafetos e tal. Então, agora um inimigo eu acho que até existe, gente. A gente mesmo. Sim. O meu inimigo, não sei qual provérbio, a gente né? A gente não se perdoa, a gente não se julga, a gente mesmo, né, faz um auto-julgamento, né? Denigre, né? Sim, se denigre. Sim, se diminui, né, diante dos fatos. Então, acho que o inimigo, se ele existe, está dentro de nós mesmos, né? Mas com relação aos que nos cercam, esses nossos desafetos, eu acho que a grande lição que a gente tem que trazer diante do Evangelho de Jesus é de que a gente tem que respeitar, sim, né? Aquele com o qual eu não convivo, eu não sei a realidade dele, eu não sei o porquê, às vezes, uma conduta errada essa pessoa tem, eu não posso julgá-lo, assim, por essas atitudes, sem saber a fundo a história. Então, no mínimo, eu tenho que começar pelo respeito. sim. Respeito, depois vou conhecer um pouco melhor,
procurar ter alguma convivência, né? Sim. Então a gente vai lutar com o inimigo íntimo, interno e buscar a boa convivência com os outros. Claro que não é o amar os inimigos, não é trazer esses desafetos para dentro de casa, para o seu convívio, né? A questão do amor não é a mesma proporção que tem pelos... Ele quer que cheguemos a isso, mas gradativamente, porque quando ele fala aqui, né, a gente ama só, amar de só os que vos amam, aí estão trocando figurinha, né? Você tem que ter um desafio de, então, começar a respeitar. E o Chico mesmo tinha uma frase que dizia, se você tem, nesse sentido, daqueles que te perseguem, te caluniam, você tem inimigos, ore por eles, porque para quem ora já está fazendo muita diferença, né? Para aquele que está orando, aquilo já não está deixando a raiva tomar conta, o ódio tomar uma amplitude maior, a ponto de querer se vingar alguma coisa. Então, se automedicando nesse momento. Aí você está lutando com o inimigo interno. Né? Você está controlando o impulso, você está controlando aquela vontade de, eu vou resolver isso do meu jeito. E não é o caminho, né? Esse é o ensinamento que Jesus veio trazer. Antes de tomar uma atitude intempestiva, repentina, por algo que não... Fazer uma oração, tomar aquele golezinho de água. Segurar na boca para não falar. E assim, buscar junto a essa atitude o respeito pelo próximo e o bom convívio, né? Tanta falta faz isso, né? Sem dúvida. Nas relações, né? É um treino diário. É bem isso. É isso aí. Muito bem. E você? O que você pensa acerca desse tema dessa noite, né, de hoje? O que nós vemos? Pagar o mal com o bem, amai os vossos inimigos. Faça a sua reflexão aí junto do Evangelho sobre a conduta para sempre se corrigir, para errarmos cada vez mesmo. Esse é o propósito nosso aqui. Dando sequência, vamos fazer as vibrações, a prece final. Vou pedir para a Kátia agora. Então, nesse momento, onde a gente já ouviu as palavras do Evangelho, já fez algumas reflexões, vamos abrir o nosso coração, o nosso sentimento, para os nossos amigos que seguramente estão ao nosso lado, nos auxiliando nessas reflexões, buscando direcionar os nossos pensamentos para o melhor. Vamos abrir o coração para que eles nos amparem na reflexão, nos intuam no melhor caminho a seguir e vamos receber deles essa vibração de amor. Esses amigos, benfeitores espirituais que nos acompanham, eles são amor. O amor do Pai que nos permite estar junto a nós, nos amparando e auxiliando. Então vamos receber esse carinho de todos eles e transbordar de bons sentimentos para todos ao nosso redor e para aqueles que não estão tão próximos a nós, mas que eventualmente estejam necessitando dessa boa vibração que a gente possa estar direcionando. Aqueles que estejam com problemas de qualquer ordem, né? Problema financeiro, espiritual, de saúde, sofrendo privações de qualquer circunstância. Então vamos elevar a nossa boa vibração a todos que estejam em necessidade nesse momento. Que essa boa vibração lhes dê conforto, lhes dê um bálsamo em seus corações e que os propicie a eles enxergar o melhor, receber uma boa orientação e tocar a vida com essa força do bem e do amor. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa oração, o Pai Nosso, deixada por Jesus, para pedir essa boa semana para todos nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus.
Muito bem, amigos. E assim chegamos a mais um final do Evangelho no Lar. Espero que você tenha participado de forma bastante reflexiva sobre o tema de hoje. Continue lendo o Evangelho, faça sua leitura, suas reflexões e, principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que tem alguma dúvida, uma explanação. Repasse para aqueles que precisam de uma palavra de conforto, de orientação. Passe o site da rádio, o propósito é divulgar a doutrina, o ensino de Jesus, né? Para aqueles que precisam de uma orientação, de uma palavra, de um conforto, e com certeza no Evangelho a gente sempre vai encontrar. A gente agradece demais a sua companhia hoje aqui nesse Evangelho e esperamos revê-lo no próximo, junto conosco, nós daqui e vocês daí, no próximo Evangelho, na próxima semana. Uma boa semana para todos nós, que Deus nos abençoe e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.